paz do Senhor, minhas irmãs do grupo Companheiras, Ruth Companheiras, mais um dia, para estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todas. Hoje estamos aqui para falar no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 13, o 14 e o 15. E vamos para o capítulo 13. Nesse capítulo, nós vemos aqui Amnon ama Tamar e comete um incesto. Meu Deus. Amnon é filho de Davi. Tamar é filha de Davi. Só que não da mesma mãe, Ela é irmã de pai e mãe com Absalão. Absalão. O irmão de Tamar, de pai e de mãe, é Absalão. E nós vemos aqui que Amnon, ele se apaixona pela irmã, por Tamar. E ele está passando aquele processo, aleluia, desse sentimento, mas ele vai levando, Quando um certo dia, um amigo de Amnon, chega na casa dele e diz: por que tu tem definhado tanto, tem emagrecido? Olha, aqui tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz. Sabe aquelas pessoas que tecem, que tecem o mal para o outro, que quer ver, vamos dizer assim, o circo pegar fogo, com maus conselhos, com maus exemplos, mas nós devemos estar preparados para esses momentos, porque há muitas situações assim, viu, de amigos que chegam dando-nos conselhos que se nós formos seguir, olha, vamos entrar num caminho de angústia. Veja só, a sagacidade, por isso que a Bíblia diz que ele é sagaz, dele. Ele vai até Amnon, diz: tu está emagrecendo, tu está definhando, tu está doente. Não vai me dizer o que está acontecendo? E quando Amnon conta para ele o que está acontecendo, e olha o que ele disse. Jonadab, ele disse: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Olha o conselho de um amigo, que se diz amigo. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, tomou a massa, amassou, fez os bolos diante de seus olhos e cozeu os bolos. Quando ela vai entregar para ele, ele despede todos os servos. Versículo 11. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Veja bem, ela ainda falou, irmão: não faça isso, porque eu vou ser envergonhado e você vai passar por louco. Mas Amnon não ouviu.
Porém, ele não quis dar ouvidos, e a sua voz, antes sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Meu Deus. Ali, aquele conselho daquele amigo tornou o Aminon ali num louco. Ele agiu como um louco. Veja só, um irmão que violenta a irmã, e nós vamos ver mais para frente o que acontece, né? E olha aqui, no versículo 15, depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon, levanta-te, vai-te então. E ela lhe disse, não há razão para me despedires assim. Irmãos, quando ele cometeu aquele ato, olha o que é as coisas demoníacas, o que é o pecado. Porque o pai do pecado é o demônio. Essas coisas demoníacas. Ele acaba ali de fazer tudo o que ele quis com a irmã, e aquele amor, no mesmo instante, ele tomou nojo, ele tomou ódio. Como é que pode? Olha o que é o agir do mal. Olha o que é o agir do mal. Olha o que o inimigo faz, aleluia, com as pessoas. Ele acabou de possuir ali a Tamar. Ele expulsa ela, não quer ver ela nem na frente dele. No mesmo instante, ela não quer sair envergonhada, e ele chama o servo e pede que jogue ela na rua e fecha a porta. Tamar sai envergonhada, com umas bem vestida, né? Que ela é bem vestida. Aí ela sai pra rua com aquelas vestes, rasga aquelas vestes, enche a cabeça de cinza e sai ali clamando, desesperada. E vai para procurar abrigo na casa do irmão. Procurar abrigo com Absalão. Olha que guerra que começou. Absalão. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Meu Deus. Porém, olha só, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Aleluia. Absalão cala-se. Só que Absalão não esqueceu. A Bíblia continua falando, Absalão mata Aminon. Chega o dia de Absalão matar o seu próprio irmão. Passado 2 anos, olha só, 2 anos inteiros. Absalão vai fazer aquela tosquia e ele vai até o palácio. Ele vai até o palácio e pede, e chama o pai, convida o pai, convida os filhos, os filhos de Davi, para irem para a festa. Só que Davi fala com ele, não, meu filho, é muita gente, vai ser muita despesa. Aí ele diz, mas me manda os seus filhos e Absalão. Convida Absalão também. E eles foram. Teve essa festa, e nessa festa, Absalão prepara, né, ali uma traição com seu irmão. Aminon vai, mas Aminon, ele vai ali para morrer. Porque Absalão já tinha falado com os servos lá, e disse assim, olha, quando ele estiver bem
cheio do vinho, deixa ele comer, deixa ele beber, e quando eu der um sinal, vocês acabam com ele. Versículo 29. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Os irmãos viram. E eles correm. Eles saem, eles não sabem o que está acontecendo. Não sabem se eles também vão ser mortos. E o 30. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi que dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Imagine como ficou o rei Davi nesse instante. Mas tem aquele que fez toda essa intriga, aquele que aconselhou Aminon a agir dessa forma, ele vai até o rei. Aqui no versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ela forçou a Tamar, sua irmã. Olha como ele sabia de toda a história. Olha como ele estava por dentro, né? Ele foi o pivô de toda essa tragédia. Toda essa tragédia que aconteceu com Aminon, Tamar e Absalão veio de quê? De Abinadab, do conselho que ele deu. E Aminon, porque ouviu o conselho, né? Devemos ter cuidado, irmãos, cuidado com o que não chega aos nossos ouvidos, né? E o mancebo que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os teus filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram sua voz, choraram, e também o rei. E todos os seus servos choraram com muito choro. Aqui, que tristeza. O irmão, agora o outro irmão, o que acontece? Ele tem que fugir. Absalão foge para Talmai. Já tinha se passado 3 anos. Absalão estava longe. Aminon morreu. Depois de 3 anos, o rei já estava esquecendo, né? Mas aquele que morreu e tinha saudades de Absalão. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Finge que estás de nojo, veste vestígio de luto e não te unjas com óleo, sejas como uma mulher que já há muitos dias está de nojo por algum morto. E entra o rei e fala-lhe conforme a esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. Meu Deus, um tempo de reinado, e a gente vê que é só intriga, mentira. E a gente vê e sabe que isso não leva a nada bom. Mas Joabe, ele estava querendo o quê? Ele queria que Absalão voltasse de lá de onde estava. Mas o rei tinha que ordenar. O rei tinha que ordenar que Absalão voltasse para Jerusalém. Essa mulher chega para o rei e ela conta uma história parecida com a história do rei. E ela diz: o meu filho morreu e eu fiquei com outro filho, e agora querem que eu entregue o meu filho. Querem que eu entregue o meu filho. E eu não posso. Eu só tenho meu filho agora. Capítulo 14, versículo 8. Que disse o rei à mulher: Vai para a tua casa e eu mandarei ordem acerca de ti. Bem, o que Joabe tramou? Joabe era o primeiro do exército de Davi. E ele queria trazer Absalão. Ele bota essa mulher que conta uma história parecida com a do rei. E o rei ali voga ali a favor da mulher. A favor que o filho dela continuasse do lado dela. Ele logo viu que tinha ali
a mão de Joabe. O rei diz para ela. Foi Joabe, né? Foi Joabe, aí tem a mão de Joabe. E a mulher disse, tem. Não negou o rei, foi Joabe. E o rei, vendo o que ele tinha feito, ele chama Joabe, e ali ele mandou que buscasse o Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, se inclinou e agradeceu ao rei, e disse Joabe, versículo 22, hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, pois, e foi a Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei, torne para sua casa, e não veja a minha face. Aleluia. O rei manda trazer o filho, mas não para o palácio. Ele ficou em outra cidade. Tornou, pois, Absalão para casa e não viu a face do rei. 25. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo, tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Aleluia. E também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha cujo nome era Tamar. Olha, ele deu o nome da irmã para a filha dele. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Depois de 2 anos que ele está lá, ele ficou 2 anos, já tinha voltado de Jesus, está 2 anos em Jerusalém, mas não tinha visto o pai. Ali ele não queria. O rei não permitia que ele chegasse no palácio. E passados esses 2 anos, começa Absalão a tramar, né, algo contra o rei. Ele quer encontrar o rei para poder ele botar em prática tudo aquilo que ele tinha contra o pai. Ele ainda não tinha acabado a vingança dele. Ele tinha matado o irmão, ficado todo esse tempo fora, mas ele ainda queria mais. Meu Deus. Então, aí ele chama Joabe. Por 2 vezes ele manda chamar Joabe para ir falar com ele, para levar ele até o rei. E Joabe não ouviu Absalão. E o que Absalão faz? Meu Deus. Tem uma plantação e ele diz, bem perto de Absalão. E Absalão dá ordem aos seus servos. Olha, a pessoa que ajudou, que foi buscar ele lá em Jesus, ele queria falar com ele não o escutou. Ele agora vai e para chamar a atenção de Joabe, o que ele faz? Ele manda os seus servos colocar fogo em toda aquela plantação de Joabe. A plantação florindo, dando frutos, e ele manda que toquem fogo naquele arraial, naquela plantação. Meu Deus. No versículo 31. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe, por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe, eis que enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vinde Jesus? Melhor me for estar lá ainda. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se ainda há alguma culpa em mim, que me mate. Ele partiu para o extremo, né? Ele vai e diz que se o rei ainda tivesse culpando ele, que matasse. Mas que ele não ia ficar isolado, né, em casa sem fazer parte da vida do palácio, da vida do rei, né? Ele queria liberdade para fazer o que ele tinha, as maldades que tinha no coração. Entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei,
e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. E no versículo 15, no capítulo 15, quer dizer, no capítulo 15 é a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Tudo que Absalão queria era se aproximar do rei para fazer, né, as maldades que tinha no seu coração, que era um coração maldoso, o coração de Absalão. Quando vinham aquelas pessoas a procurar o rei Davi com algum problema para que o rei Davi resolvesse, eles ficavam ali vamos dizer, fazer uma fila e ficavam do lado de fora, não entrava todos de uma vez. E enquanto aquele povo estava ali, Absalão ia ganhando aquelas pessoas. Se dizendo, o povo sabia que ele era filho do rei. E ele se pondo assim de tão bonzinho, quem me dera resolver todos os problemas de vocês, eu queria, e vocês não têm uma pessoa que fale por vocês, e ia ganhando o coração daqueles moradores. Mas já era ali, e diz até que quando a pessoa se curvava, assim, para saudar ele, que era o filho do rei, ele estendia a mão para a pessoa, pegava na mão da pessoa e beijava. Imagine como ficava essa pessoa. Meu Deus, o filho do rei é diferente dele, o filho do rei é amigo do povo, o filho do rei se importa com o povo. Então ele ia ganhando o coração daquelas pessoas ingênuas, sabe? Não é como hoje, às vezes, o que acontece? Quantas pessoas se vendem por nada? E às vezes a gente acha, mas é o crédito da pessoa, é a simplicidade da pessoa que leva a isso. E Absalão estava aproveitando disso para ali aplicar um golpe, vamos dizer, o golpe fatal contra o seu pai. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai em paz. Levantou-se, pois, e foi-se para Hebrom. Aleluia. Ele precisava dizer ao pai aonde ele ia. Ele já tinha, quando ele foi morar ali, voltou para Jerusalém, quando ele se volta ao pai, que ele sai, que ele começa a sair, ele começa a ganhar as pessoas, enganando, beijando as mãos, né? Agora, ele quer ir mais longe, e ele vai pedir autorização ao rei para ir fazer esse voto. E o rei abençoa para que ele vá. E o que ele faz? Vamos aqui para o versículo 10. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. O povo não sabia da traição. O povo não sabia da traição de Absalão com o pai. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Nesse versículo 13. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Meu Deus. Davi fica sabendo daquela rebelião. E agora ele se vê para fugir de uma hora para outra. Aí ele disse, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão.
Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Davi convoca todo o povo ali, que está com ele, para que abandone a cidade, abandone ali o palácio, e o povo vai com ele. Versículo 17. Quem depois sair do rei, com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. 600 homens acompanharam. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu. Esse giteu, ele não era da descendência de Israel. Porque irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ele diz, olha, fica aí, daí você volta para sua terra, mas fica aí, não venha comigo. Onde você veio e hoje já quer que eu te leve a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Ele manda que aqueles estrangeiros voltem para suas terras. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Ele diz, eu não vou me afastar de ti, eu vou continuar contigo, não vou servir a outro rei. Então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa adiante. E ele passou adiante. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eles fugiram para o deserto, e eis que também Zadok ali estava, e com eles todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus a uma cidade que se achar graça aos teus olhos, nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Davi teve um cuidado de pedir ali aos sacerdotes que levassem aquela arca para uma cidade que eles achassem que estava segura, porque ele tinha certeza que Deus ia trazer ele de volta e que Deus ainda faria ele ali adorar ao Senhor diante da arca. Aleluia. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também o Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Aitofel era conselheiro de Davi e traiu Davi para ficar com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Aí o Senhor, Davi pede ao Senhor que transtorne, mude os conselhos de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio para encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse Davi, se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei o rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Aleluia. Davi pegou aqueles 2 servos para que voltassem. Já tinha o sacerdote, 2 filhos do sacerdote. Agora ele manda mais 2 servos. Se tornam em 6 vidas ali no meio
do povo de Absalão. Absalão entrou em Jerusalém. Quando o Absalão entra, Uzai já está lá. E ele vai e ainda pergunta a Uzai, não se foste com teu rei? Não. Uzai, esperto, né? Não. O rei eu sigo é aquele que Deus escolheu, que pôs no trono. Ele se foi. Então, mas era tudo estratégia de Deus, de Davi, né? Ali clamando ao Senhor. E Deus trabalhando a favor ainda de Davi. Por quê? Meu Deus. Nós vemos aqui nesses 3 capítulos, né? Nós vemos o que é, às vezes, nós deixarmos nos levar pelas coisas erradas, né? O servo de Deus, ele tem um caminho a seguir. Ele não pode se embaraçar com nada. Ele não pode se embaraçar com o que ele vê. Temos que tomar cuidado, sim, sabe? Com a cobiça dos nossos olhos. Sabe que através dos nossos olhos, olha só, o que passou um rei? Um rei que Deus ungiu lá atrás, ele tomando conta de ovelhas, no campo, no meio do mato, o Senhor escolhe Davi, unge ele a rei, ele ainda fica um tempo ali com as suas ovelhas, com paciente, esperando paciente no Senhor. Meu Deus. Veja bem, quanta maldade não entrou no coração de Davi. Estava tudo bem. Davi vem, nem é rei, nem é nada, vence gigante. Diz o que ele já fez. Olha, na sua simplicidade ele conta, eu já matei um urso, já matei um leão. E prova isso, que Deus é com ele, matando aquele gigante. Esperando no Senhor, quanto que ele fugiu para não fazer nada errado com Saul, quanto que ele lutou para se manter fiel a Deus. Nunca fez nada, nenhuma maldade. E olha que Saul perseguiu por muitos anos. E ele se manteve. E um dia, né, um reinado, ele pôs tudo a perder. Todo esse, nós vamos acusando, né? Absalão, Aminon, de tudo que vem acontecendo. Mas o que está acontecendo com os filhos de Davi é o que ele plantou lá atrás. Irmãos, tomemos cuidado com os nossos olhos, com a cobiça. Meu Deus! Um instante de distração do rei Davi. Ele, com os olhos ele vê, leva aquela intenção para o coração e ele vai praticando um erro após o outro. E ele planta essa raiz de amargura para a vida inteira. Coisa que ele poderia ter evitado quando ali ele olha para aquela mulher, para Betseba. Dali, o Senhor perdoou, Davi perdoou. Perdoou, sim. Ele continuou sendo rei, mas o profeta também disse que a espada não se apartaria da casa de Davi. E aí nós vemos, às vezes vamos falar, meu Deus, que Absalão era mau, Aminon era mau, é os frutos. São os frutos, sabe, daquilo que nós plantamos, das escolhas que fazemos. Nós temos que andar assim, sabe? Pelo Espírito de Deus, olhando, pensando, nossos pensamentos, pedindo a Deus que governe todo o nosso ser. Os nossos olhos, nossos pensamentos, nossas palavras.
Aleluia. Precisamos ter os frutos do Espírito conosco. Veja lá em Gálatas. Os frutos do Espírito. Para que nós possamos viver em paz. Para que não venhamos plantar nenhuma semente de amargura, semente de pecado, da qual venhamos, meu Deus, ter que às vezes pagar o preço. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que nós temos, aleluia, tantos temos aqui as leis do Senhor em nossas mãos. Né? Como temos os exemplos de quem não cumpre essas leis. Né? Daquele que não tem a vigilância do que faz, do que pensa, do que diz, dos seus atos. Às vezes, irmãos, nós ganhamos almas para o Senhor no nosso dia a dia, com o nosso testemunho, no nosso bairro, na nossa família, na nossa vizinhança. Precisamos ter vigilância, porque às vezes o povo já ouviu tanto falar da palavra de Deus, falar da Bíblia, falar de Jesus, mas às vezes eles olham muito para as nossas atitudes, sabe? O nosso testemunho do dia a dia. Como é aquele irmão? Como é aquela irmã? Se realmente eles vivem como um servo de Deus, como um crente. Vamos ter cuidado, porque hoje está mais fácil se ganhar, sabe? Uma alma para o Senhor, uma alma para Jesus, está mais fácil de ganhar, meu irmão. Com o seu testemunho, sabe? Com a sua amizade, com o seu carinho, com o seu proceder, do que com a palavra. Do que com a palavra. Que eles vão em cultos, ouvem a palavra, mas às vezes um carinho, um segurar na mão, como fala, como você vive, como você age diante das adversidades, vai fazer toda a diferença. Que Deus nos ajude, a manter mansidão, mantermos com os frutos do Espírito em nosso dia a dia. Amém? Que o Senhor abençoe cada um que esteve ouvindo esta palavra. Palavra forte, palavra de muita dor, de muito sofrimento, de muita revolta, mas que nos alerta para ver o que nós vamos, as escolhas que vamos fazer. É as nossas escolhas. Todo esse processo de Davi, de Absalão, de Aminon, teve um ato que depois veio a dar os frutos. Depois ele veio colher os frutos. Amém? Deus abençoe a cada um. Que nesse dia, Deus esteja abrindo o nosso coração. Aleluia. Cada dia mais. Para a verdade, para a palavra de Deus. Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que nós lermos a palavra, meditar e viver a palavra. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Quero fazer uma oração agora. Para deixar... Foi um pedido que foi feito e eu vou fazer essa oração. Pelo nosso projeto, pelas irmãs, pelas nossas companheiras, por todos, né, que têm se empenhado nesse trabalho, nessa obra de Deus. Deus vivo, Deus grande, Deus soberano, Senhor do universo. Ah, meu Deus, criastes terra, céu e mar. E cada ser, meu Deus, meu Pai, tu criaste tudo. Tu tudo vê, tudo sabe os pensamentos,
Os corações, meu Pai, o Senhor tem visitado, aleluia. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor visite, aleluia, todos os componentes que estão empenhados, meu Deus, na leitura da palavra de Deus. Todos que estão empenhados em ler a palavra diariamente. Todos que estão empenhados nessa obra, aleluia. Todas as comentaristas, Pai. Ah, Senhor amado, que o Senhor tome esse projeto nas suas mãos. Não sabemos ainda o que o Senhor tem para nós. Não sabemos ainda até onde iremos chegar. Mas tu sabes, antes que o Senhor revele a cada uma, o Senhor já sabe o trabalho que o Senhor tem com cada vida. E, Senhor, vem, abre, meu Deus, meu Pai, o teu leque do céu, meu Deus, abraçando todo esse grupo, alcançando cada uma. Oh, meu Deus, tu sabe desde o início, Pai, cada uma. E que o Senhor venha trabalhar, venha fortalecer, venha ensinar, venha preparar, aleluia, cada uma, Senhor, para a obra que o Senhor tem na vida de cada uma. Os projetos são teus, os planos são teus, Pai. E é o Senhor quem tudo faz, quem tudo prepara. E somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem sustentado. Terceiro ano da leitura da palavra de Deus. Oh, meu Senhor, gratidão a Ti por tudo, gratidão por cada vida que tem se juntado, meu Deus, meu Pai, a esse grupo. Gratidão, meu Deus, meu Pai, pelos meios de comunicação, Senhor, que tem levado até longe, meu Deus, esse projeto. É porque o Senhor tem, meu Deus, meu Pai, permitido. É porque o Senhor tem honrado. É porque o projeto, meu Deus, vem de Ti. Então, meu Deus, dá estratégia. Nos ensina a cada um. Prepara-nos. Dá-nos força. Dai-nos saúde, Pai. E aonde quer que esse projeto, Senhor, esteja, papai, nos teus planos, dá condição a cada uma de fazer o seu papel com hombridade, com honestidade, com santidade, Senhor. Queremos sim, Pai, estar lendo essa palavra, mas queremos sim, Pai, estar preparadas por Ti, Senhor, para cada dia que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, com a Tua boa mão, meu Deus, preparar cada um dos Teus filhos e filhas que se angariar esse projeto. E toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, meu Deus. E para angariar almas para o Teu reino, Pai. Nos ajuda, Pai, a ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Que o Teu nome seja louvado em todo o tempo e que a Tua vontade seja a primeira em nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus.